Senador estupefato, presidente Anastasia. E estupefato também em relação a algumas abordagens do nosso sabatinado de hoje. Eu fico aqui pensando, e eu tenho certeza que todas as questões do direito devem ser discutidas, as opiniões devem ser abertas. Os juízes devem construir teses, devem dar opiniões, devem influenciar, inclusive, mudanças legislativas. O que eles não podem é fazer valer as suas convicções sob os preceitos estabelecidos pela legislação. Nós, inicialmente, no começo do processo democrático, tínhamos a ágora grega. A população votava numa praça aberta, que era um mercado. Posteriormente veio o mandato representativo. As questões eram muito grandes, muito complexas, não podiam ser examinadas todas numa plenária popular. E o direito veio se consolidando também. Não era mais o direito resolvido num momento de pânico, era o Estado de Direito que se consolidava com o estabelecimento das leis. Eu tenho muita tranquilidade para indagar a sua opinião, inclusive sobre essa questão do habeas corpus do Lula, porque eu, a senadora Gleisi e o senador Ferraço, há 2 anos atrás, subscrevemos um projeto discutindo o princípio da presunção de inocência e estabelecendo a possibilidade de uma condenação, de uma prisão em 2º grau. Nós estávamos estarrecidos, por exemplo, com a impunidade do Maluf. Mas nesses 2 anos, o que sobreveio foi a tal hermenêutica livre. A legislação não serve mais para nada, a interpretação que o legislador quer dar é da sua convicção ideológica, a sua visão partidária e programática. Eu, pessoalmente, desisti desse projeto. E esse projeto foi formulado por nós com a participação e a opinião do Sérgio Moro e do Fachin, que ainda não era ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, no entanto, as circunstâncias venceram completamente a oportunidade do projeto, porque a hermenêutica livre não é compatível com a prisão em 2ª instância. Nós temos o Supremo Tribunal, que é o tribunal mais político, menos corporativo. E o corporativismo é a visão coletiva do individualismo. Veja o que está acontecendo com o Judiciário. Você que vai ao Ministério Público, ao Conselho Nacional do Ministério Público pela 2ª vez, auxílio paletó, auxílio biblioteca, auxílio estudos, auxílio creche. Segunda-feira, no Paraná, por iniciativa do Judiciário, se votou uma suplementação de 30% no salário de todo juiz que participe de uma Câmara. Seria a mesma coisa que nós aqui, senadores, participando da Comissão de Constituição e Justiça, recebêssemos 1/3 do nosso salário. E como nós temos inúmeras comissões e de inúmeras comissões nós participamos, esta gratificação, essa suplementação, teria um valor realmente inacreditável. Um parlamentar que participasse de uma frente parlamentar receberia também, é uma atividade paralela. E isso no Paraná vale para os juízes, agora aprovado pela Assembleia, e para os promotores também. Primeira pergunta: como o Conselho Nacional do Ministério Público vai se manifestar a respeito desta verdadeira barbaridade? Eu fui o autor, junto com alguns senadores, de um projeto que hoje é relatado pelo senador Ferraço, da prisão na 2ª instância. Mas, se nós fomos os iniciadores disso, é porque nós sabíamos que a Constituição é inviolável. Estávamos preocupados com a inimputabilidade, com
o não alcance do judiciário em relação a alguns crimes, principalmente os famosos crimes do colarinho branco, com o erário, com o dinheiro público. O pressuposto disso é que nós estamos respeitando a Constituição. Como é que é possível agora? Na sua voz, por exemplo, o juiz fulano pensa assim, o ciclano pensa assado, então eu estou errado. O que eu vim fazer no Senado da República? Eu devia ter sido juiz ou promotor? Porque daí eu poderia interpretar a lei conforme a minha convicção, e quando eu não gostasse ou tivesse alguma preocupação com a sua aplicação, eu faria uma greve de fome, um jejum e algumas orações. Nós estamos no caminho completamente errado. Então, o meu questionamento básico é fundamentalmente em relação a essa hermenêutica livre. Lei é para ser cumprida. A flexibilidade é histórica, as coisas mudam, existe na constante mutação dos fatores, que é a quinta unidade da dialética, por exemplo, a possibilidade de uma interpretação renovada. Mas essa criatividade legislativa simplesmente arrasa a existência do Poder Legislativo. O que estamos nós fazendo aqui se juízes e promotores estabelecem a legislação ao seu gosto e corporativamente confirmam as suas sentenças? No caso do Lula, no Tribunal do Rio Grande do Sul, a sentença foi aumentada para escapar à prescrição. Nada a ver com a lei, mas com a convicção, com a intenção. Qual é, a seu ver, a posição que deveria tomar o Conselho Nacional do Ministério Público em relação a esses pichulecos? E o auxílio moradia, doutor juiz, ele foi fulminado pela emenda 19, não tem lei alemã, porque a Constituição não pode superar uma lei qualquer que seja, complementar ou não. Então, auxílio moradia não existe, quem estabelece salário de servidores públicos, de funcionários públicos, é o Congresso Nacional. Isso tudo são subterfúgios corporativos, e esse corporativismo vai desmoralizando progressivamente as instituições. O Ministério Público, o Judiciário, e por acréscimo, em função da absoluta falta de coragem e de iniciativa, vai fulminando também o Legislativo. Considerações suas a partir destas minhas considerações. Pois não, senador. Uma discordância do meu amigo senador Lindenberg Faria quanto às declarações do ministro do Exército. O ministro do Exército não interferiu no julgamento. Ele disse que é a favor do cumprimento da Constituição e do fim da impunidade. Eu não acredito que tenha um cidadão brasileiro de verdade que seja contra o cumprimento da Constituição e pela preservação da impunidade de alguns indivíduos que abusam dos seus cargos. É o famoso abuso de autoridade, que também está contemplado por um projeto do qual eu fui relator e aprovado aqui no Senado nessa comissão. Muito obrigado, senador Roberto Requião. Nós vamos dar sequência. O próximo inscrito é o senador Flecha, que não está, então nós vamos saltá-lo. E a próxima inscrita, portanto, falamos em blocos de 3, é a senadora Gleice, a quem eu vou dar a palavra em instantes, seguida pelo senador Humberto Costa. Nesse período, pedi só a senadora Ana Amélia sentar aqui à presidência uns instantes, para que eu possa também votar. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora Gleice. Obrigada, senhor presidente.